Vamos dar uma recapitulada aí nesse processo, né? Que há aí uma diferenciação, né, da morte pro morrer, né? Por isso que a gente coloca, né, esse nome de um processo, né? Porque tanto a morte quanto o morrer é um processo. Então aqui a gente vai ter os conceitos, né, segundo aí o dicionário, tanto da morte quanto do morrer. Quando a gente fala da morte, a gente fala sobre uma interrupção definitiva, né, da vida de um organismo. É o fim da vida humana. Ali a gente não vai ter mais, né, o funcionamento, né, cardíaco, o funcionamento neurológico, tudo para, né? Para ali, né? A gente chama de cessação do organismo. Então tudo para, né, de se, como é que se possa falar? De fazer ali, né, todos aqueles processos que a gente viu aí durante as aulas, né? Cada sistema, como é que eles trabalham, quais são as suas funções. Então, aqui nesse momento que a gente tem a morte, a gente tem a falência, né? Ali de todos esses sistemas que a gente viu aí no decorrer das aulas. Quando a gente fala, né, do morrer, a gente está falando de perder a vida, finar-se, falecer, perder gradualmente aí a força. Também é um dos termos, né, utilizados quando a gente fala do processo de morrer, desaparecer, sumir. Então, assim, eu entendo que morte, né, seria aí já o produto final, né? E o morrer seria esse processo, né, que vai levar aí à morte, né? Então, assim, quando o paciente ele tá ali numa parada cardiorrespiratória, né? Ali está acontecendo esse processo de morrer, né? Um paciente que ele está em cuidados paliativos, né? Como, por exemplo, um paciente com câncer, na maioria das vezes, né? Ele é mandado para casa, onde ele vai ali esperar, né? Pela morte. Então, ele vai estar ali nesse processo, né? De morrer. Então, eu entendo como que morte fosse, como eu já falei, né? O produto final, e o morrer é o processo que leva até esse produto final, que seria aí a morte. E aí tem alguns conceitos de morte, né? O morrer irreversível, né? O cessar irreversível da função dos órgãos, tecidos, células, fluxo de todos os fluidos, né? Do corpo, incluindo aí o sangue e o ar, do funcionamento do coração, do pulmão. Aqui também, né, repetiu aqui a frase do funcionamento de todo o cérebro, incluindo aí o tronco cerebral, o funcionamento completo do neurocórtex, de todo o cérebro, né? E aí a gente tem aqui alguns valores, né, nucleares da medicina, que é o que a gente vem falando desde o princípio, né? Não só nessa disciplina, mas nas outras, que a gente sempre vai buscar a prevenção, né? A prevenção é o caminho para que a gente não chegue nesse processo, né, de morte e morrer. Como a gente já comentou, né? Tudo aquilo que é previsto, né, que é tratado precocemente, né, a gente corre aí menos riscos de complicações, né? Então entra também a promoção, né, da saúde, que é justamente, a gente poderia chamar aí dessas orientações, de medidas, né, antes mesmo ali que ocorra a doença, a manutenção da saúde, né, alívio da dor e do sofrimento causado pelas doenças, porque como a gente comentou ontem, a gente tem aí o caso, né, do avô da nossa colega, em que ele foi, né, por conta ali de um agravo, e ele acabou vindo a óbito, né, e aí teve ali, né, as escaras, né, provavelmente ele tenha ficado desassistido, né, não tinha ali uma equipe que supervisionasse, né, ali os riscos que ele poderia estar correndo. E é como eu falei ontem, né, não é porque a pessoa está ali, vamos dizer, um paciente terminal, que a gente não vai ter ali os mesmos cuidados, né, como se fosse uma criança, como se fosse um adolescente, as pessoas que a gente acredita ter mais chances, né, de vida, porque aquela pessoa ainda é uma pessoa. E a gente tem leis, né, que elas fazem o que? Elas estão em vigor para que a gente dê, né, um suporte, uma morte digna, né,
para aquela pessoa, né? Continua sendo um ser humano e ele deve continuar sendo tratado como tal. Então, ocorre muito essa questão das negligências, né, hospitalares. Então, cura e cuidado dos doentes e cuidados para aqueles que não podem ser curados. Aqui, né, quando a gente está falando de pacientes terminais, né, são pacientes que já receberam ali, vamos dizer assim, um diagnóstico médico em que a sua doença, né, ela não tem mais terapêutica, ela não tem mais cura, né. Esse paciente ele vai ter que conviver ali com aquele diagnóstico e, né, que a gente sabe que a resolutiva, o final vai ser a morte, né? Evitar a morte prematura e procurar a morte tranquila. Então, o que seria aí essa morte tranquila? É aquela em que a dor e o sofrimento são minimizados por paliação adequados, na qual os pacientes não são abandonados ou negligenciados, e na qual os cuidados com aqueles que não vão sobreviver são avaliados tão importantes como aqueles que são dispensados a quem irá sobreviver. Então, que não haja essa diferenciação, né? E que sim, que a gente possa ofertar aí uma qualidade de vida, né? Mesmo que o nosso paciente ele já esteja ali, como dizer assim, uma doença terminal, né? Um diagnóstico ali que a gente sabe que não tem mais tratamento para aquela doença. Mesmo assim, ele vai continuar sendo um ser humano e ele vai ter ali, vai ser a família de alguém. Anteriormente, a gente não tinha, né, os hospitais. Então, com isso, as pessoas, na maioria das vezes, elas morriam em casa, rodeadas, né, ali pelos seus familiares. Hoje, a maioria das mortes, ela se dá, né, ali no âmbito hospitalar. E muitas das vezes essa pessoa, ou ela não tem ninguém da família com ela, nesse processo onde ela, né, vem a óbito, ou ela tem uma pessoa apenas da família, né, para acompanhar, né, ela ali naquele processo, né, de morte. Então, muitas das vezes, né, nós vamos ser aí esse suporte, nós vamos ser essa família, né, que não pode estar ali naquele leito com esse paciente. E aí tem aqui algumas questões, né, para discutir. O processo de morte, desde o ponto de vista de cuidados de um velho, é diferente do de uma criança, adolescente ou adulto? Vocês acham que é diferente? Qual a opinião de vocês sobre isso? Se vocês quiserem comentar, né? Professora, eu acho que é diferente, né? Cada cuidado, não sei. A gente traz essa reflexão porque, assim, a gente tem uma lei que se, né, eu tiver ali um leito de UTI e eu precisar, né, escolher entre o idoso e, vamos dizer, uma criança, a gente vai escolher a criança por conta, né, ali das chances de sobrevida, né? Que geralmente o idoso, ele já vai ter ali, né, as complicações, né? Então, nesse âmbito, né, quando a gente fala sobre esse âmbito aí jurídico, a gente vai estar falando, né, que sim, existe aí uma diferenciação. Quando a gente fala aqui do processo de morte, a gente levanta a questão do não, né? Porque a gente às vezes, não vou cuidar, né? Vou negligenciar aqui esse idoso porque já tá velho, porque ele já vai morrer mesmo, né? E aí deixa de fazer os cuidados, né? Com aquele idoso que ele faria, né? Diferente com uma criança, um adolescente ou um adulto, por pensar que ele vai ter ali uma chance de sobrevida maior, né? E é isso que a gente está trazendo aqui nessa aula, para que isso, né, não ocorra. Que o velho, ele também, né, como as pessoas costumam dizer, pra gente da enfermagem, para cuidar bem, porque é o amor de alguém. Então a gente traz essa frase clichê pro idoso, né? O idoso, o velhinho, a velhinha, também é o amor de alguém. Também foi um pai, também foi um filho, né? Também ali é um avô, um bisavô. Então ele é o amor de alguém. Então a gente tem que dar todo o suporte, né, para que esse paciente ele tenha os cuidados necessários, que a gente evite, né, as complicações possíveis e que ele tenha ali uma morte digna, né? E aí quais são os deveres
associados ao paciente que está morrendo, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui tem uma outra pergunta, né? Como lidar com o paciente que solicita que a sua vida não seja mantida, né? Um paciente que ele vai precisar ali de uma intubação, ele vai precisar ali, né, ter o uso, né, das máquinas, e aí ele se recusa. Vamos usar aí esse exemplo, né? Como lidar com isso, né? A gente vai estar assistindo um filme agora, é um filme bem curto, para a gente poder estar vendo, né, como é que se dá aí esses processos, né, nos pacientes críticos, né, os pacientes terminais. Vamos ver se vai dar certo. Como a senhora está? Eu sei que é uma pergunta idiota. Eu não acho que esteja muito bem agora, mas pode escrever para mim para que possamos conversar um pouco? Ou a senhora não está com energia agora? Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Tá bem. Tudo bem, tenho uma ideia melhor. Qual é a primeira letra? T? Não. Tudo bem. Comece mais uma vez. Comece mais uma vez. Eu sei, sinto muito. Eu sinto muito. Podemos tentar com estas letras? Pode ser? I. N. Não. Eu. Mais uma vez. É por causa do tubo? É sobre o tubo de respiração? Quer tirar o tubo de respiração? Você quer que eu tire o tubo? E se você morrer? E se você morrer se eu tirá-lo? Aqui é a Violeta ligando da terapia intensiva do Hospital Highland da UTI. 14:19 foi a hora da morte. Isso. Um senhor de 66 anos com histórico de HIV. Possível histórico de demência e DPOC. Provável abuso de substâncias, cocaína e atualmente metadona. Quem é? Traga o carrinho de emergência. Vamos fazer um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. É melhor conversarmos sobre o que ele queria. Ele nem queria antibióticos. Vamos fazer ventriculostomia e depois forçá-lo a uma derivação se ele sair dessa. A melhor chance do cara provavelmente é sorrir, mas ele tem 30 anos e não sabemos o quanto da tomada de decisões dele é atribuível a condições médicas. É impossível saber. Fico desconfortável com a ideia de tomar a decisão de deixá-lo morrer. Esta é a realidade. Nós todos vamos morrer. Todos aqui nessa sala vão morrer um dia. E é bom poder participar da decisão de como isso será. As correias. Eu sei, amorzinho. É frustrante. Eu sei. Está tudo bem. Tudo bem. Eu sei. Eles colocaram essas correias para você não arrancar nada. É para te proteger, tá bom? Eu sei, é difícil se comunicar, não é? Você quer que eu ajude você com as suas pernas? Eu não posso. Você sabe disso. Você quer se levantar? Eu não posso levantar você, tá bom? Se isso que está tentando me dizer, eu entendo. Tá bom? Eu sei que você quer que eu tire você daí. Tá tudo bem. Eu diria que se o tônus muscular dela não melhorar... Entendo. Se o tônus muscular dela não melhorar, então isso elimina muitos problemas para nós. Está certo. Mas se isso representa um declínio na condição geral dela... Ou mesmo se ficar como está. Se ficar como está, então ela precisará de algum tipo de máquina para ajudá-la a respirar. Existe alguma outra opção? Ou é realmente o respirador mesmo? Ou isso? Essas são as duas únicas opções que temos. A traqueostomia é realmente a principal forma de intervenção que podemos oferecer. E se ela estivesse disposta a aceitar, você sabe, ficar presa a uma máquina, essa é uma coisa que ela quereria para si mesma, para a qual estaria aberta?
É só pra mantê-la num limbo? Isso, bem, quer dizer, é praticamente isso. Tem razão, é uma forma de limbo. Preciso que me ajude com essa decisão. Preciso fazer o que é certo pra ela. Farei o certo por você. Ela apareceu no hospital dentro do carro, então... Não, ela estava dentro do carro. Eles estavam tentando trazê-la para o hospital e ela teve a parada. 16 a 26 minutos da parada ao retorno da circulação. 16 a 26 minutos de parada. Aquela era a família que fez ressuscitação no carro? Sim. Muito bem. Você acordou de manhã e disse, mãe, vou te levar para o hospital. Ela não queria que eu chamasse a ambulância, porque ela pensou, são $2.000, você sabe? Então ela estava tipo... Então ela finalmente disse, vou ao hospital. Ela não está na melhor das situações financeiras, sabe? Sinto muito. Então ela entrou no carro do marido, saímos dirigindo e ela disse, gente, depressa. Então ela fez... Então nós tivemos que tirá-la do carro e começar a fazer a ressuscitação nela. Deve ter sido apavorante. Foi mais do que apavorante. Preciso dizer que é impressionante. A sua mãe tem sorte. E agora em que pé estamos? Diga-me o que você entende. Eles querem grandes reações. Eu estou checando qualquer reação que eu puder ter. Quando cheguei aqui, eu podia tocar a mão dela, podia fazer qualquer coisa. Ela não ia abrir os olhos, entendeu? Agora eu cheguei, fui tocar a mão dela e os olhos dela abriram bem. Selena, pode apertar a minha mão? Aperte a minha mão. Aperte a minha mão, querida. Isso. Certo. Se eu gostaria de vê-la olhando para mim e respondendo a comandos, sim, eu gostaria. Se eu ainda estou um pouco preocupada porque não teremos muito mais, estou. Para mim, a situação toda é um milagre por si só, então sempre estou procurando outro milagre. É óbvio que ela é uma filha amorosa que fará qualquer coisa pela mãe. E ela realmente está se debatendo e lutando. E às vezes é demais para uma pessoa tomar uma decisão dessas sozinha. Eu acho que vocês são tios muito sensíveis e acho que ela tem sorte. É tudo que ela tem, só tem a mãe, ela é filha única. Eu sei. Então é muito difícil Se mesmo. existe algum teste definitivo que diga a você que absolutamente, positivamente, não existe jeito algum dela se recuperar sob qualquer circunstância, Ela não sairá desse estado de maneira significativa. E eu não sei se isso foi dito claramente a vocês, se vocês ouviram isso. É a primeira vez que eu ouço isso. Todos os dias, pessoas com um prognóstico neurológico muito ruim são ligadas permanentemente a máquinas. E, infelizmente, é muito duro emocionalmente para nós, médicos, quando sentimos que estamos pegando um corpo e só mantendo vivo quando não é realmente a pessoa. mas Deus provou a mim que milagres são milagres e nós estamos pedindo um a Ele. É. Se eu tivesse que tomar a decisão sozinho, então me tiro do aparelho. E se eu respirar sozinho, então ótimo, é a vontade de Deus. Se eu não respirar sozinho, então ótimo, é a vontade de Deus. Sabe, porque eu acredito em orações, mas eu acredito também na natureza seguindo seu curso. É duro. Eu odiaria não fazer a traqueostomia, porque essa é minha irmã. É demais pra mim. Eu queria tentar tudo o que eu Eu puder. entendo. Eu quero tentar qualquer coisa. Isso pra mim não faz diferença. Existem pouquíssimas coisas sobre as quais podemos ter 100% de certeza. E você se arrisca a machucar pessoas se estiver errado. Escute, nós precisamos tomar uma decisão muito séria. A minha preocupação é que se continuarmos a tirar e se continuarmos a fazer cada vez mais coisas a ela, vamos causar mais sofrimento sem um benefício provável. Quando eu era uma jovem e fazia as visitas, me pediram para colocar um catéter grosso no pescoço de uma paciente. Ela estava morrendo. E eu entrei no modo de salvar vidas.
Pouco antes de nos prepararmos, eu olhei pra cima e vi essa enfermeira na porta. E ela olhou pra mim. Nós trocamos olhares e ela disse: chamem a polícia, estão torturando um paciente na UTI. Eu senti um buraco no estômago e eu me dei conta. Ai, meu Deus, ela está certa. O que eu estou fazendo agora não vai ajudá-la. Isso não vai livrá-la da doença que a está matando. Eu não quero mais fazer isso. Ele é um sem-teto, está debilitado, não melhora. Ele está internado há um longo tempo agora. Nós só estamos de olho no senhor para ter certeza de que está se sentindo bem. Está bem. O senhor tem algum familiar ou alguém que faça parte da sua família? Não que eu saiba. O que disse? Não que eu saiba. Bom, então vamos cuidar do senhor. Está bem. Se nós vamos tratar, faremos a ventriculostomia. Se não Isso concordam faria? com isso, e se me disserem que esse cara não ia querer que tudo isso fosse feito, que ia querer viver num estado vegetativo, com respirador e um tubo de alimentação, então o tratamento é a ventriculostomia. Eu não sinto que ele é capaz de tomar essas decisões e eu não sinto que temos alguém que pode tomá-las por ele. Nós realmente não sabemos o prognóstico dele. Não sabemos se ele já teve capacidade de tomar decisões. Então, a ética aqui é complicada. Gosta de tomar suas próprias decisões médicas ou gosta que os médicos as tomem pelo senhor? Se não descobrirmos, não vamos dar a ele uma chance de dizer não. Só vamos fazer o que fazemos com todos os pacientes, que é conectá-los e deixar que morram nas máquinas. Como se sentiria se o senhor não estivesse melhorando num respirador? Eu não quero ficar no respirador. Eu não quero sofrer naquela máquina. Está bem. A decisão é toda dele. Mas ele sabe tão bem quanto eu que eu não quero que ele morra. Porque eu ainda não perdi nenhum dos meus pais e eu não saberia como é isso. Sabe? Então, Estamos pensando se talvez este seja o momento em que nós precisamos parar, decidir e talvez então inserir o tubo, colocá-la para dormir e deixar a máquina ajudá-la a respirar. Como se faz essa escolha? Para algumas pessoas é uma escolha fácil e para outras pessoas não é. Tenho 38 anos. Eu sei a sua idade. Acabo de ser avó. Eu sei. Eu não quero desistir de viver ainda. Eu sei. Está com uma aparência melhor hoje, sabia? Parece que recuperou um pouco das forças hoje. Ótimo. Então isso está certo. Eu farei você rir quantas vezes eu puder. Esse é o trato. Tá certo? Tudo bem. Os órgãos dela estão falhando. Nesse momento, a única coisa que está funcionando é aquele respirador. Ele a está mantendo viva. Ela está salivando. Ela pode engasgar a qualquer momento. Ela tem vomitado. Tudo isso faz parte. Os músculos e os pulmões dela estão parando. Oi, dona. Vamos ficar ali no corredor e eu vou falar com a sua família um pouquinho. E depois voltamos para falar com você, se estiver com vontade. Está bem? O que está acontecendo no corpo dela agora são todos os tipos de coisas que você esperaria de uma distrofia miotônica terminal. E nós estamos muito preocupados que talvez não possamos fazê-la respirar sozinha de novo. E o que isso significa mais adiante é colocá-la numa máquina de respiração que chamamos de ventilação mecânica. A outra abordagem é dizer que vamos tirá-la do respirador e torcer para ela viver por um longo período de tempo. Provavelmente não seria, acredito eu, por mais de um dia ou dois. Talvez eu já me surpreendi, sabe? Às vezes é mais tempo. E o foco deve ser no conforto e na tranquilidade dela. E ela estar com a família e deixar que faleça naturalmente. Saber que em algum momento você precisa chegar a essa realidade, sabe? Que você sempre pode adiá-la e agora está aqui. Eu não sei dizer se ela está alerta o suficiente para ter essa conversa. E quando eu conversei com ela de manhã, só um pouquinho, eu não senti que ela
estava realmente entendendo o que... E isso, a essa altura, se este é o caso e se as coisas não... Se ela não se animar e voltar a ser ela mesma, é aí que outras pessoas precisam interferir e fazer essas escolhas. Eu quero ter certeza de que ela saiba que nós exploramos todas as opções. Eu disse a ela que eu nunca deixaria os médicos pararem. Eu nunca os deixaria parar. Mas quando eu falasse para parar, que ela teria que confiar em mim. Concordo com você. Eu não quero que ela sofra ou tenha alguma coisa prolongada ou dolorosa. Só quero que tomem a decisão com a melhor informação disponível. E sinto que neste momento, até hoje, não tivemos um especialista na doença dela falando sobre o seu possível prognóstico. O meu medo, eu estava dizendo... O meu maior medo é falar para uma família que existe esperança zero quando talvez haja alguma. Eu me sentei com aquela família por 1h30 e eu perguntei cada detalhe e informação sobre ela e eu descobri que ela teve conversas com o irmão que ela iniciou várias vezes sobre não querer estar presa a uma máquina, de não querer ser mantida viva com o aparelho. Parte de mim pensa que a morte é tão derradeira que se nós Eu sei. tomarmos a decisão de não seguir esse caminho... Eu sei. Sinceramente, Isso é- não estamos tomando a decisão, são eles. É isso que eu estou tentando Mas fazer. ela é Eu estou tentando baseada no colocar- que nós dizemos, então... Eu não sei. Isso é um dilema para mim também. Oi, mãe? Mamãe? Mamãe, eu sei que você está aí dentro. Mamãe? Selena. Oi, irmã. Ei. Oi, irmã. Seus irmãos estão aqui com você. Estamos aqui. Oi. Selena, isso é o que eu estou vendo. Esta é a primeira vez que ela está pulando. Está querendo dizer alguma coisa? Eu sei, você está tentando dizer alguma coisa, não é? Está tentando dizer tudo alguma bem. coisa. Sim, senhor. Olha, pessoal, ela abriu os olhos. É Deus. Amamos você, Selena. Sim, a amamos. Não vamos deixá-la sozinha. Estamos com você. Só pedimos que o Senhor a toque, Deus Pai. O Senhor sabe que os médicos dizem uma coisa, Deus Pai, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Deus Pai. E o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém. Amém. Embora minha mãe esteja nessa situação, ia parecer assassinato. Tirá-la do suporte de vida. É assim que ia parecer para mim. Vamos apoiar você por tudo isso. Isso é muito doloroso para você e sua família. Com certeza. E nós vamos... Todos nós. Todo mundo espera por um milagre. Eu espero por um milagre. Eu sinto que talvez como médica, sendo inteligente, estudada e atualizada pelas publicações médicas, sabe? Isso pode diminuir um pouco o seu otimismo. Eu só estou tentando ajudar você a tomar uma decisão que seja certa para sua mãe. Por isso, eu quero que você seja capaz de pensar nisso o mais claramente que puder. Só pensando no que a sua mãe teria dito se os médicos estivessem dizendo: não achamos que ela vai acordar. A minha mãe já tomou a decisão dela. Por isso seu coração ainda está batendo. Ela pode morrer a qualquer momento. Mas ela sabe que deve ficar aqui porque ela me ama. Se eu tirasse o suporte da vida dela, eu morreria. Está bem. Está bem. Isso é quanto? Quanto tempo Certo, quanto tempo? esse tubo vai ficar? Eu queria poder dizer, senhora. Eu não posso dizer porque, nesse momento, está respirando de maneira independente. Mas a máquina está ajudando um pouco agora. Acho que a parte difícil aqui é que não sabemos como o corpo dela vai reagir. Se pudéssemos dizer com certeza que alguém vai passar 2 meses entubado e com um tubo de alimentação e depois vai melhorar, a maioria das pessoas diria, claro, manda ver. Exatamente. Mas se for, eu vou tentar essa próxima etapa e eu não faço ideia se vou sair dela. Essa é uma decisão mais difícil de tomar. Eu sei. Nós sabemos que quer que tirem essas correias, tá bom, amorzinho? Todos sabemos que você tem lutado. Então agora nós queremos falar sobre o que vamos fazer agora. O que você quer fazer. Está bem? Se você puder respirar sozinha, eles podem tirar os tubos. Mas se por algum motivo você não puder respirar, então as opções são fazer a traqueostomia dentro da sua garganta e aí ligar você num aparelho. Mas nós não sabemos se isso é o que você quer. Não? Não quer o tubo de alimentação e a traqueostomia? Não? Não importa o quê?
bem? Eu vou fazer a coisa certa também. Confia em mim. Você confia em mim? Eu confio em você, tá bom? Eu vou tomar conta dela. Você sabe disso. É a minha promessa. Tá bom? Tudo bem, eu cuido dela. Você não se preocupe com ela. Essa é uma coisa que não tem que se preocupar, tá bom? Eu cuido dela. Eu sinto muito que você vai ficar sem. Não, você não tem nada que se lamentar, mãe. Para, você não pode. Essas decisões não são suas. As coisas acontecem. Está tudo bem. As coisas acontecem. Tá vendo? Todo mundo ama muito você. Você tem muito amor, muitas orações, mãe. Continue lutando, continue assim. Continue a fazer o que está fazendo. Diga pra todo mundo se acalmar. Diga pra todo mundo se acalmar. Não tô conseguindo ler. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Porque não dá pra ver, né, aí. Mas Donna faleceu um dia após... Só um pouquinho. Donna faleceu um dia após o respirador ter sido removido. Selena foi cirurgicamente ligada ao respirador. Ela recobrou períodos de consciência. Antes de falecer, quase 6 meses depois. Enfim, são decisões assim muito difíceis, né, de ser tomada, né? E a gente vai estar à frente desses cuidados, né? Como eu falei para vocês, independente do meu paciente, ele tá, né, ali como a gente viu, essa senhora, né, a morena, chamada Donna, ela estava ali, né, com a VNI e ela estava consciente, né? No caso ali das correntes, eram as contenções, né? A gente usa essa forma de contenção para o paciente não arrancar, né, ali a máscara, né? Porque ali ela estava respirando, né, através da máscara. E ali, né, a paciente ainda está consciente e ela toma a decisão de que ela não quer, né, ficar ali naquele respirador, né, ali mecânico, no caso a ventilação mecânica, e ela, né, opta por ter ali, né, uma morte natural, né, onde o corpo ele vai, né, desfalecendo e tem todo esse processo. Só que como eu comentei com vocês, né, quando a gente tem pacientes em casos terminais, né, pacientes ali paliativos, né, que é o caso aí dos pacientes com câncer, a gente vai estar dando todo o suporte, todo o cuidado, né, para esse paciente, né, como eu sempre falo, toda a qualidade de vida possível, né, nesse momento aí tão difícil, né, como vocês viram, assim, que é difícil conter as lágrimas, né, porque a gente se forma para a gente cuidar, para a gente prevenir, para a gente, né, promover, para a gente, como é que se possa dizer, ter ali, tem um terceiro ponto que agora eu estou esquecendo,
que é de... O terceiro que é... Agora me deu um branco. Mas é de intervir para que esse paciente ele possa... A recuperação, né? Para que ele possa se recuperar, né? Mesmo que ele se recupere ali com algumas sequelas, mas que esse paciente ele se recupere. Eu acho que nenhum de nós, né? Quanto profissionais, quanto família, quanto paciente também, está preparado, né? Para lidar com esse processo de morte, né? Ninguém está preparado para isso, né? Como eu falei, a gente é preparado para salvar, né? Mas nós precisamos também respeitar, né? E promover uma morte, né? Digna para o nosso paciente. Meu paciente, ele é, sei lá, eu não conheço muito, né? Mas vamos dizer que o meu paciente, ele é católico, ele quer ali, antes que ele morra, que um padre, né? Venha fazer uma reza. Meu paciente, ele é evangélico, ele quer que antes de morrer, que um pastor venha fazer uma oração. Então, são coisas, né? Que nós podemos fazer, né, antes do nosso paciente morrer, esses desejos, né? Meu paciente, ele adorava comer tal coisa. Então, nesse momento, eu vou procurar fazer de tudo, né, que meu paciente tenha ali uma morte mais digna possível. E aí, vamos dar continuidade aqui aos slides, tá bom? Os pré-requisitos, né, para que ele possa tomar essa decisão, então... a gente vai, né, acatar a decisão do nosso paciente. E aí a gente vai falar, né, sobre os tipos de morte, né? Morte natural, que é aquela que resulta de uma patologia, mas é... Tá aparecendo tá. Perdão, acho que eu desliguei naquela hora e não coloquei de volta. Não, ainda tava, mas por algum motivo sumiu. Tipos de morte, né? Morte natural, que é aquela que resulta de uma patologia, pois é natural que um dia se morra, né? A gente tem aí o processo, né, de viver, né, e também de morrer. E a morte, ela é considerada, né, uma forma natural, né? Que vai ali, a gente tem o começo, meio e fim. Então a morte, ela é tida aí como esse processo natural. Porém, a gente também pode ter, né, a morte violenta, que já seria aí quando a pessoa... ela sofre, né, um homicídio, né, um suicídio, ou que ela sofra ali, né, acidentes, então é considerada aí a morte violenta. E aí também, né, a gente tem outras definições, né, os tipos de óbitos. Definido, né, quando se sabe a causa, não definido quando a causa é desconhecida, e aí o corpo ele é encaminhado para fazer ali uma necrópsia, né, para poder ver o que pode ter levado a essa morte. E C, né, caso de polícia. Aí no caso de acidentes e vítimas de agressões, o corpo ele é encaminhado ao IML. E aí quais são, né, os cuidados de enfermagem frente aí a esse processo, né? Primeiro que quando o paciente ele recebe ali, né, aquele diagnóstico, né, que ele está ali com a doença terminal, às vezes o médico, né, ele estipula ali uma quantidade de dias, né, ou de meses que aquele paciente ele vai ter de vida, né? Então, como a gente viu, né, naquele videozinho, que a moça fala assim, eu só tenho 38 anos, né? Eu acabei de ser avó. Então, quando o paciente ele recebe essa notícia, né, a gente vai ter algumas fases aí emocionais, né, que vai ser caracterizada nesse período que ele recebe aí esse diagnóstico, né? Então é importante que a enfermagem ela saiba reconhecer essas ações que o paciente enfrenta face à morte e segundo Kubler-Ross, a pessoa apresenta as seguintes fases emocionais. Primeiro é a negação, né? O isolamento. Ele não aceita a morte, ele discute o diagnóstico, procura outro médico, né? Ou outros profissionais para que possa ali, né, sempre buscando, né, que aquele diagnóstico esteja incorreto, né, porque ele não aceita que aquilo ali é uma doença terminal e que ele vai vir, né, a morrer por conta dela. No segundo momento, esse paciente, ele vem ter a ira, né, porque eu, né, como a mulher falou assim, mas eu tenho 38 anos, eu acabei de ser avó, né, porque eu, né, tipo assim, nova, ainda com uma vida pela frente, né,
E aí é bem difícil, né? E aí a gente vai ter aí também essa fase emocional. A da barganha, que é quando a pessoa ali ela tem alguma religião, né? E ela, por exemplo, faz uma prece, né? Faz uma promessa, faz ali um jejum, enfim, recorre ali aos meios religiosos, né? Fazendo uma troca, né? Por exemplo, meu Deus, né? Se o Senhor me tirar desse leito de enfermidade, se eu viver, eu nunca mais vou, né? Sei lá, beber, né? As pessoas aí que têm um vício, né? Nunca mais eu vou beber, ou eu vou fumar, enfim. Ele faz ali uma troca, como que fosse um sacrifício para ele, né? Para que Deus, né, ou outras entidades, divindades que essa pessoa acredita, possa fazer essa troca e ele possa vir, né, a ter aí mais dias de vida, né? Então essa terceira fase, ela é chamada de barganha. E aí, no quarto momento, a gente vai ter a depressão, que é o momento que aquela pessoa, ela, né, a gente chama assim, ela caiu em si, né? Ela começa a se conscientizar que ela tem aquela doença, que é aquele o diagnóstico dela, e aí vai trazendo ali aquela realidade, né, do que ela está vivendo. Então essa pessoa, ela entra aí numa profunda tristeza, né, e angústia, né, porque imagina só, né, cada um de nós aqui temos uma vida, e a gente tem as nossas famílias, né, as nossas responsabilidades. Então, imagina só você receber, né, aí esse diagnóstico, você ter que enfrentar essa realidade de que você vai morrer, né. Então, o paciente, ele entra aí nesse período, né, nessa fase de depressão. E por último, mas que nem sempre ocorre, né, é o processo de aceitação. Então, a gente viu ali, né, a dona, que foi aquela paciente que ela não quis, né, ser entubada, ela não quis fazer a traqueostomia, né, para poder estar fazendo ali a ventilação mecânica. Então, a dona, ela já sabia, né, já tinha passado aí talvez por essas fases, né, e aí ela já sabia ali que o caso dela, né, aquela doença, ela não teria melhora, né, ela só teria piora, estava sofrendo, né, porque ela não queria estar acorrentada, mas a família, né, que a gente também tenta entender, quer, né, que viva, né, que tenha ali outras opções para que aquela pessoa continue, né, permaneça ali em vida conosco. Então, a dona decide, né, que não quer, né, então ali naquele momento, ela já estava aí nessa quinta fase, né, de aceitação. Ela já sabia que não ia ter, né, ali um prognóstico, então era aceitar mesmo, né, a morte. E aí tem algumas alterações físicas que precedem a morte. Cardiovasculares, né? Pulso fino, hipotensão, taquicardia inicial e bradicardia após. Respiratórias, dispneia, respiração ruidosa. Cutâneas, né? A cianose, pele pálida e fria, sudorese, fria e pegajosa. Já no sistema nervoso central, a gente vai ter uma agitação ou diminuição dos reflexos, levando a midríase. E musculatura esquelética, o relaxamento muscular e esficteriano, né? Por essa razão que a gente faz, né, lá no cuidado pós-morte, o tamponamento, né? Por conta aí desse relaxamento, né? Pode estar ali saindo, né? Restos ali de fezes, né? Urina, né? Também, dependendo da doença, né, sangue pelas narinas, ouvidos. Então, por conta desse relaxamento, né, a gente faz aí esse tamponamento. Aí tem alguns direitos, né, perante a legislação brasileira que os pacientes eles têm direito, né, a uma morte digna e serena, podendo optar ele próprio, desde que lúcido, a família ou responsável por local ou acompanhamento e ainda se quer ou não o uso de tratamentos dolorosos e extraordinários para prolongar a vida. Então, se o paciente estiver aí lúcido, né, ele pode optar se ele quer fazer esses tratamentos, né, ou se não, né, se ele não quer, ele quer mesmo ali esperar pela morte natural. O paciente tem direito à dignidade e respeito, mesmo após a morte. Os familiares ou responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito. O paciente tem direito a não ter nenhum órgão retirado de seu corpo sem a sua prévia aprovação.
Então, é muito interessante aqui esses cuidados, né? Porque a gente que vai fazer todos esses cuidados pós-morte e a gente vai entregar, né, ali o nosso paciente bonitinho, né, ali para o paciente vai para o necrotério, né, e depois do necrotério vai para a funerária. Mas aí a gente pode estar, né, arrumando ali o cabelinho dele, né, fazendo a barba, fazendo ali uma tricotomia, né, para entregar, como é que se possa falar, assim, de uma forma assim visivelmente, né, bem, né, porque a família vai ser ali o último contato que esse paciente vai ter com a família dele, né. Então é muito importante esses nossos cuidados pós-morte. Aí aqui na assistência de enfermagem, né, manter o paciente limpo, confortável, sem odores, cercar o leito com biombo se for na enfermaria. A gente sempre vai, né, preservar aí a integridade do nosso paciente em qualquer procedimento que a gente for realizar, e não vai ser diferente aqui, né, após a morte do paciente. Retirar as próteses dentárias, fazer a mudança de decúbito, fazer higiene oral com frequência, colocar gases úmidas sobre as pálpebras e limpeza com soro fisiológico, manter ali os lábios umedecidos, manter o funcionamento de drenos e sondas e realizar curativos quando houver, verificar os sinais. Não entendi agora. Acho que eu coloquei errado isso aqui. Verificar sinais com frequência e aspirar secreções orofaríngea. Então, a gente vai estar fazendo, só vamos tirar aqui esses sinais vitais, tá, gente? A gente também faz a retirada dos drenos, tá, das sondas. A gente retira tudo. E aí, aqui também faz essa aspiração. No caso aqui, né, às vezes vem ali o fisioterapeuta, né, para estar ajudando aqui nesse processo, por conta para não sair ali, né, aquela secreção ali quando o paciente for, né, para o necrotério, para a funerária, e quando ele for entregue, né, para a família. Aí a família, fazer com que a família compreenda que o melhor está sendo feito com o paciente, prestar as informações de enfermagem sobre o estado do paciente e permitir que os familiares permaneçam o maior tempo possível junto ao paciente. E hoje a gente está enfrentando, né, outra barreira, né, porque no caso do paciente, né, com o Covid, a gente só tem o enterro, né, não tem nem como o paciente, o familiar, né, estar junto do seu ente querido, né, por conta aí do risco, né, de contaminação. Aí os cuidados, né, com o corpo pós-morte, né, o médico, a gente tem que esperar o médico constatar o óbito, para então a gente começar a fazer os procedimentos de preparo do corpo. No caso, né, se for mortes violentas, a gente vai esperar aí o serviço de verificação de óbito ou IML e não vai fazer o tamponamento, tá? Porque daí eles precisam, né, talvez avaliar aí qual foi, o que levou aí esse óbito. Então a gente não faz tamponamento nesses casos que os corpos, né, eles vão ser encaminhados aí para o IML. O mesmo se dá para pacientes judeus e muçulmanos. Então a gente pergunta para a família, né? Pode estar perguntando para a família, a religião do paciente, como é que ele queria que fosse, né, esse preparo, sempre respeitando as decisões, né, ali do paciente. Segundo a classificação das intervenções de enfermagem, NIC 2016, são cuidados de enfermagem realizados no corpo pós-morte, a identificação do corpo, a limpeza e preservação da aparência natural do corpo, retiradas de sondas, catéteres, cânulas e equipamentos conectados ao corpo, o alinhamento dos membros superiores e inferiores, colocação, né, de próteses dentárias, se houver, fechamento dos olhos e tamponamento, né, dos orifícios naturais ou orifícios realizados em decorrência da assistência multiprofissional para evitar aí a saída de gases, né, odores e secreções. A gente também vai estar elevando a cabeceira da cama para evitar o acúmulo de líquido na cabeça, né, para não entregar ali para a família, né, o paciente, né, com a cabeça ali demasiada, né. Então a gente tenta, né, manter o paciente ali o mais natural possível, né, porque esse paciente, ele né, como a gente sempre fala, né, o amor da vida de alguém, né, da sua família. Então você não quer ter a última vez que você veja ali, né, um ente querido seu, né, de forma aí ruim, né.
Então, avisar os departamentos e funcionários conforme a política da instituição de saúde, etiquetar os pertences do paciente e colocá-los em local adequado, avisar o serviço religioso conforme a solicitação da família e facilitar e oferecer a visão do corpo pela família, oferecer privacidade e apoio aos familiares e responder as perguntas sobre doação e de órgãos e transferência do corpo para o necrotério. Então, né, nesse momento aqui, a gente está privado, né, até mesmo desse momento aí da despedida, né. E aí aqui é o resumo, né, do que a gente já comentou e como aqui que a gente vai fazer a entrega dos pertences do nosso paciente. E aí, é isso sobre a nossa aulinha de hoje, tá, gente?